Fala pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 2 do módulo 4, módulo avançado. Talvez seja uma das aulas mais esperadas aí, porque ao longo do treinamento eu venho citando a importância de papéis e responsabilidades para uma implementação de sucesso do framework OKR. Então, chegou o momento. Vamos falar sobre papéis e responsabilidades de uma maneira bastante aprofundada, como quase ninguém faz por aí, beleza? Então, pessoal, vamos começar, mas antes de tudo, bastante atenção, se ajeita na cadeira, pega um papel e uma caneta e começa a anotar bastante, tem muita informação. Vamos lá. Pessoal, o assunto papéis e responsabilidade dentro da literatura, ele não é de senso comum e ele também não é de consenso. Porque literaturas diferentes apresentam visões diferentes, necessidades de papéis diferentes. E tem algumas que nem apresentam a necessidade de um papel, simplesmente se ignora esse assunto. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é um compilado, é um estudo, é fruto de um estudo e fruto de prática também, daquilo que tem maior chance de funcionar na sua organização, com base em experiência que outras empresas já passaram, tá bom? Então, vamos lá. Existem, a princípio, 4 papéis aqui dentro. OKR Enterprise Leader, OKR Team Coach, OKR Owner e OKR Developer. Cada um desses papéis possui um propósito que eu tento entregar a você por meio desse pequeno tweet que está aqui embaixo, que nada mais é do que uma declaração ali de o porquê que esse papel existe, tá? Para que ele serve. Vamos lá, então. OKR Enterprise Leader. Qual que é o propósito dele? Aumentar, manter e melhorar o framework OKR conforme a empresa evolui. Se fosse para eu dizer um outro nome para esse personagem, seria um gerente de programa OKR. É ele que coordena o OKR dentro da organização como um todo. O foco dele está ali no Enterprise, tá bom? OKR Team Coach é uma pessoa mais focada no time, como o próprio nome diz. A sua responsabilidade principal, o seu propósito é aumentar a maturidade do time ou dos times em OKR e nos resultados que estes produzem para a empresa. Tá? Então, ao contrário do OKR Enterprise Leader, ele é focado em times. Show de bola? OKR Owner. A sua responsabilidade, em última instância, é garantir agilidade nos objetivos e nos key results estabelecidos para o ciclo. Legal? Entenda garantir agilidade nesse momento como sendo entregar valor, produzir valor e reduzir desperdício, tá bom? Por fim, OKR Developers, que seria o meu time. São as pessoas ali que no dia a dia vão criar, executar planos de ação de maneira colaborativa. Essa é a parte principal, colaborativa, para que os OKRs, enfim, progridam ao longo do ciclo. E agora, pessoal, nos próximos slides a gente vai passar papel a papel com muita calma e bastante detalhe. Então, por favor, anote bastante. Caso tenha dúvida, converse com a gente depois, tá certo? Vamos lá. OKR Enterprise Leader. O que ele faz? Bastante coisa, pelo que está aí. A gente vai passar ponto a ponto para comentar com você as nuances dessas coisas, tá? Vamos lá. Garante que os ritos e personagens do framework ocorram e estejam funcionando na sua organização. Então, sabe aqueles ritos do check-in, da revisão ao final do ciclo, da elaboração com o modelo Craft ou modelo Define Rascunha ou alguma adaptação que você faça? Quem garante o acontecimento dessas coisas é esse gerente de programa, é esse OKR Enterprise Leader, tá? E além de garantir que ocorra, garante um bom funcionamento. E como que ele faz isso? A gente vai ver mais para baixo, tá? Além disso, ele supervisiona novas iniciativas em OKR na empresa. Por quê? É uma boa prática quando a gente começa a praticar o framework OKR, a gente testar pequeno, testar em um ambiente controlado, num piloto que a gente fala. Para a partir daí você gerar uma experiência, aprender com essa experiência a partir de uma reflexão e melhorar para outras oportunidades, melhorar para outros pilotos, para outras fases. Então é bem importante que você pratique esse piloto. Mas legal, quem faz essa passagem da primeira versão para a segunda versão, da primeira tentativa para a segunda, para a terceira, para a quarta, quem diz onde essas segundas, terceiras e quartas iniciativas vão acontecer? O OKR Enterprise Leader. É ele que vai coordenar, supervisionar essas novas iniciativas de OKR na empresa. Além disso, ele investiga e monitora o sucesso que os OKRs estão fazendo
aumentando a maturidade dos times praticantes ou descontinuando áreas que não precisam do framework. Isso é muito importante também. Além dele ser responsável por essa melhoria contínua, ele é responsável também por reduzir desperdício. Olha só, aqui nesse departamento o OKR não faz sentido. Então, não vamos começar aqui. Ou caso já tenha sido iniciado, é responsabilidade dessa pessoa falar, não faz mais sentido, vamos descontinuar. Beleza? Então é alguém que vai estar ali melhorando continuamente e, ao mesmo tempo, reduzindo desperdício. Seguindo, forma novos OKR coaches na organização, para que não falte mão de obra. Então, a pessoa que vai dar o treinamento ou vai encaminhar para um treinamento OKR coaches em formação é essa pessoa. Quem vai selecionar pessoas que vão subir a esse cargo, que vão entrar nesse cargo, nesse papel de OKR Coach? É essa pessoa. Ela vai identificar as características que um coach precisa ter e vai encaminhar essas pessoas para um treinamento, tá? Para uma conversa, para um treinamento. Legal. Garante, em última instância, que todos os praticantes de OKR tenham acesso ao conhecimento. Não estamos falando só sobre papéis como OKR Team Coach ou como OKR Owner, que são papéis que precisam de um pouquinho mais de conhecimento para poder funcionar bem. Mas a gente também fala sobre o OKR Developers, que é a maior parte da organização. Todo mundo precisa ter acesso ao conhecimento, beleza? Se você for um OKR Enterprise Leader, pode com certeza utilizar esse curso aqui para disseminar o conhecimento dentro da sua empresa, beleza? Vamos lá. Faz mentoria e coaching com os OKRs coaches atuais. Ou seja, ele mentora para que essas pessoas melhorem e ele faz técnicas de coaching para que as pessoas saiam do ponto A ao ponto B, beleza? Garante a comunicação eficaz com a empresa sobre OKRs. Então, quem vai estar comunicando para a empresa os principais movimentos que nós fazemos, os principais resultados que nós atingimos, qual é o status report de OKR para a empresa inteira, qual patamar nós estamos, como que funcionam os setores, os outros setores que não os meus, tá certo? Então, quem se comunica em OKR com a empresa inteira, ou pelo menos quem garante essa comunicação, é o Enterprise Leader, beleza? Legal, pessoal, algumas observações bem importantes sobre esse papel. Ele pode ser o CEO ou não. Ela pode ser o CEO ou não, tá? Mas mesmo que essa pessoa não faça parte do C-Level, como CEO ou como outro papel, é importante que exista quase que um quinto papel, que é o nosso patrocinador executivo. É alguém ali do meu C-Level que é apaixonado pela prática de OKR, que enxerga bastante valor nisso e que vai estar apoiando esse grandíssimo programa de implementação e de continuidade, tá certo? Então é alguém que vai oferecer apoio a nível executivo, por isso que a gente chama de patrocinador executivo. Legal? Então, se esse OKR Enterprise Leader não pertencer ao C-Level ou pelo menos não for o CEO, a gente ainda precisa de um quinto papel que surge, que seria o meu patrocinador executivo. Tá? Que não tem tantas atribuições assim, mas é fornecer apoio e atuar em conjunto ali com o nosso gerente de programa, esse OKR Enterprise Leader. É interessante que se tenha apenas um por organização, mas se sua organização for muito grande, talvez a gente precise de 2 pessoas atuando, tá? Nada mais justo. É necessário ter conhecimento de negócios e de coordenação. Observa que eu te falei um monte de coisa que essa pessoa precisa fazer. Então ela precisa claramente, como um pré-requisito, ter um conhecimento de negócios e um conhecimento de coordenação também, porque ela vai lidar com muita gente, ela vai lidar com muitas coisas acontecendo. Então, ela não é uma executora, ela é uma coordenadora, ela coordena ações, tá certo? Ainda em observações, precisam de conhecimento avançado no framework. Isso é quase que intuitivo, pelo que eu estou te contando aqui. Para que essa pessoa consiga fazer isso tudo, consiga se comunicar com tanta gente assim, é preciso ter um conhecimento avançado no framework, beleza? Praticar o framework durante um tempo, conhecer bem a organização, para então alçar essa posição aí de OKR Enterprise Leader, tá certo? Vamos avançando. OKR Team Coach, alguém mais focado no desenvolvimento dos times. O que esse papel faz? Ele atua como um evangelizador de OKRs, incentivando as pessoas a se envolverem cada vez mais com o framework, a saberem cada vez mais sobre ele, a praticarem cada vez mais dele no dia a dia. Na prática, é essa pessoa que vai estar mais perto do front do que o nosso OKR Enterprise Leader, para fazer com que o OKR corra nas veias dos colaboradores. Beleza?
Além disso, garantir que todos entendam os seus papéis e saibam o propósito de cada evento OKR. Então, quando a gente está fazendo o check-in, tá bom, qual é o propósito do check-in? Quem explica isso para o time? É o OKR Coach? É claro que a gente precisa que as pessoas passem por um treinamento, mas no dia a dia, quem relembra, né, quem garante que as pessoas entendam é o OKR Team Coach, tá bom? A mesma coisa com os papéis. Por que existe um Team Coach? Por que existe um Enterprise Leader? Por que precisa existir um OKR Owner? Qual é o papel de cada uma dessas frentes? Legal? Então, é esse cara, é essa pessoa que explica. Facilita reuniões de check-in, facilita as reuniões de refino e definição. Lembra que eu falei lá do modelo Craft, tá? Esse cara tem um papel importantíssimo na aplicação desse modelo. Realiza treinamentos internos na organização, principalmente para os times. Oferece coaching aos diferentes times e, por fim, reúne e remove os impedimentos que são levantados ali no nosso check-in. Lembra que eu comentei com você que dentro do check-in não é para a gente sair resolvendo os problemas, é para elucidar os problemas e para depois propor iniciativas que vão resolver aquilo, que vão fazer com que a gente tenha um aumento nos nossos key results até o próximo check-in. Só que a gente não resolve os problemas em si e não remove esses impedimentos. Quem é responsável por fazer isso depois do check-in é o OKR Team Coach, que reúne tudo isso no momento do check-in e depois resolve com as pessoas, retirando esses impedimentos para que a equipe possa progredir. Tá bom? E eu deixei uma observação, uma notinha de rodapé valiosíssima ali embaixo, que é sobre o que é facilitação. É óbvio, pessoal, que esse tema ele merece bastante atenção de vocês, tá? A gente vai deixar um material complementar aqui para que vocês possam consultar, mas facilitação é um tema amplo que envolve bastante estudo também. Então, não cabe aqui dentro desse treinamento falar, né, abrir um módulo inteiro, um curso inteiro dentro de um curso falando sobre facilitação, tá? Talvez no futuro. Deixa aí os comentários, caso você tenha interesse em saber mais sobre facilitação também, embora a gente já vai deixar um material complementar aqui. Mas hoje eu te dou uma palhinha. A facilitação, ela possui 4 pilares. Guiar as pessoas, criar conexões entre elas. Terceiro, observar e intervir quando necessário for. E, por fim, chegar no consenso, ou se não no consenso, no consentimento. Legal? Então, quando eu digo facilitar reuniões de check-in, eu falo sobre essas 4 coisas. Quando eu digo facilitar reuniões de refino e definição, eu também falo sobre essas 4 coisas. Tá legal? Vamos seguindo. Algumas observações. Apenas um guardião por time. Tá? Se eu tenho um time, uma área de finanças, por exemplo, ou a minha área de marketing, ou a minha área de vendas, eu vou ter 2 OKR Team Coaches para o mesmo time? Não, fica confuso. Essa facilitação precisa acontecer por apenas uma pessoa. Então, é o seu OKR Team Coach que vai estar lá. Lembrando, apenas um guardião por time, tá bom? É interessante ter conhecimento de negócios, é claro, porque você vai estar fazendo uma facilitação. E se você não detém o conhecimento de como funciona aquilo ali, pelo menos de maneira mínima, fica muito difícil de você se conectar, de você se comunicar, de você criar conexão com as empresas. Com as empresas não, com os colaboradores, perdão. Seguindo, precisam de um conhecimento avançado no framework. Isso também, praticamente, é um pré-requisito aqui e é bastante intuitivo pelo que eu estou falando, tá? Se eu vou treinar alguém, se eu vou dar coaching, se eu vou facilitar os eventos, né, para as pessoas, se eu vou ser um evangelizador, cara, eu preciso de um conhecimento avançado, tá bom? Agora, 2 pontos que eu resolvi até separar daquilo que eu escrevi acima, devido ao destaque que eles merecem, tá? Se não for uma função exclusiva, isto é, se eu não delimitar apenas uma pessoa que vai fazer só isso dentro da organização, eu preciso que não seja do mesmo departamento. Na verdade, é interessante que não seja. Por quê? Eu explico logo abaixo. Cara, quem é o facilitador? Como é que a gente escolhe um facilitador? Eu descrevo para você com base numa tradução não oficial aí de um livro bastante importante sobre esse tema. Facilitador é uma pessoa cuja escolha é aceitável para todos os membros do grupo, suficientemente neutra e que não possui autoridade considerável no processo decisório do grupo. Então, se você pertence já àquele grupo, talvez você não consiga facilitar muito bem, devido a essas características que são necessárias para que a gente tenha uma facilitação adequada,
tá? Então é interessante de que ou seja uma pessoa específica na organização, que haja só, que trabalhe apenas como OKR Team Coach. Hoje várias empresas ao redor do mundo já têm esse papel específico, tá? Exclusivo. Mas caso a sua organização não possa, é interessante de que não seja um membro do time que vá facilitar isso. Tampouco o líder, tá? Que vai fazer essa facilitação. Porque não pode ser uma pessoa ali com uma influência nesse processo decisório, tá? Tem que ser alguém suficientemente neutro. Legal? Beleza, pessoal. Seguindo para o próximo papel. OKR Owner. O que essa pessoa faz? São responsáveis por inspecionar, monitorar, aumentar ou diminuir e retirar, progredir até nos objetivos e ou nos KRs. Resumindo isso, seria garantir agilidade, né? Mas a expansão do garantir agilidade seria isso tudo. Ou seja, na prática, é alguém que vai estar averiguando o progresso desses OKRs ao longo do tempo. E vai estar salientando o time para algumas decisões, do tipo, galera, a gente está progredindo muito rápido, estamos mandando muito bem. Será que não vale aumentar esse objetivo? É claro que esse KR, é claro que todo mundo pode fazer essa contribuição, mas existe alguém que é responsável por isso, por inspecionar, por monitorar, por aumentar, por diminuir. Então é essa pessoa que vai estar fazendo esse papel. Estimula o time a colaborar para a criação de iniciativas e ações corretivas. Percebe que eu não disse que ele dita o que as pessoas têm que fazer. Ele incentiva o time a colaborar. Então, de certa forma, também há um quê de facilitação para essa pessoa. Só que agora não mais dentro da lógica do framework, tá? Mas sim ali dentro de uma lógica de construção de atividades para atingimento de um KR. Legal? Atua na priorização das iniciativas, maximizando o valor que o time gera. Então, quando a gente está numa reunião de check-in, discutindo aquilo que pode ser feito para melhorar os resultados, essa pessoa depois ajuda na priorização, naquilo que tem que ser feito, naquilo que não tem que ser feito, naquilo que produz mais valor, menos valor, tá bom? Por fim, como aí em algumas das atribuições, essa pessoa coordena os planos de ação, inspecionando se eles foram bem executados. Perceba, eu não falei executa os planos de ação, eu falei coordena. Legal? Algumas observações. Pode ser um owner de um grupo OKR inteiro ou apenas de um ou mais KRs dentro de variados objetivos. E a gente já vai explicar como você faz para escolher entre um modelo, que é uma ramificação, ou entre outro, que é uma outra ramificação. Recapitulando, você pode ser owner de um OKR por inteiro de um objetivo e o seu conjunto de resultados-chave, ou você pode ser owner de apenas um KR ou dois KRs, independentemente se eles estão no mesmo objetivo ou não. Tá? Existe um trade-off aí, ou seja, uma escolha que vai ter um benefício e um malefício dentro. Tá bom? Não são executores, são coordenadores. É o que eu já comentei no último ponto ali do que ele fazia. Geralmente, é a pessoa com alto envolvimento naquele KR ou objetivo. Então, é a pessoa que conhece bastante, tá? Que tem um alto envolvimento para conseguir fazer essa espécie de coordenação, para fazer esse incentivo à colaboração e para fazer com que a gente consiga priorizar bacana aí as nossas atividades para gerar valor. Legal! É interessante que tenha conhecimento de negócios e coordenação, isso também é básico a partir do que eu comentei, e precisam de conhecimento intermediário avançado no framework. Percebe que 3 dos nossos 4 papéis aqui, eles precisam de conhecimento avançado de certa forma. Então, é bem importante de que num programa de implementação de OKR você fique ciente disso, tá? Que essas pessoas vão precisar ser treinadas. E aí, aquele primeiro ponto que eu trouxe ali em observações, ele abre margem para a gente ter uma discussão mais aprofundada sobre por que um caso, por que outro caso. Vem comigo. Galera, esse é o primeiro modelo, onde os owners, eles existem por objetivo. Tá vendo aqui esses personagens? Esse camarada, ele é owner do objetivo 1. Esse aqui é owner do objetivo 2. E esse é owner do objetivo 3. E aqui do lado direito eu tenho meu time, tá? Aqui do lado direito eu tenho meu time. Então esse é o nosso modelo, em que o owner é o owner do objetivo inteiro, tá certo? Esse modelo geralmente ele é aplicado numa cultura mais colaborativa, menos comando e controle. O que acontece aqui? Essa pessoa, o owner do objetivo 1, pede a colaboração da pessoa A, B, C, D, E, F, G e H para conseguir ter um resultado bacana aqui. Então, todo mundo tem que colaborar com ele, certo? Que está coordenando o atingimento. Legal? Ele está facilitando aqui.
A mesma coisa para essa pessoa, a mesma coisa para essa pessoa. Então percebe que a gente tem várias redes aqui, né? Todo mundo colaborando com todo mundo. Supondo que eu tenha 3 objetivos, eu poderia ter 2 e essa rede diminuiria. Eu poderia ter 4 e essa rede aumentaria um pouco, tá bom? Mas ele está pedindo colaboração de todo mundo. O pró desse modelo é que existe uma fluidez maior na colaboração, porque de objetivo direto para as pessoas é menos quebrado do que de KR para as pessoas. A gente vai notar isso no próximo slide, mas eu já estou te adiantando. Então, por ser menos quebrado, por ser algo um pouco mais direto, né, existem poucas coisas para serem colaboradas, uma pessoa colabora com apenas 3 coisas, que são coisas macro, tá bom? Então, existe uma colaboração um pouco mais fluida, existe um maior alinhamento. Só que existe um contra. Esse modelo ele fica suscetível à paralisia de grupos. Ou seja, quando está todo mundo ali reunido, a responsabilidade é de todo mundo por uma colaboração, mas aí todo mundo fica paralisado, porque não tem ninguém efetivamente responsável por aquilo ali. Então há uma paralisia de grupo. E essa paralisia, né, ela traz muitas consequências, a gente não consegue atingir os nossos resultados, tá? E em objetivos com KRs de temas variados, a capacidade de coordenação do owner ela é reduzida. Como assim? Cara, se eu falo sobre um objetivo de aumentar a receita, eu posso ter KRs que falam, por exemplo, sobre prospecção passiva e prospecção ativa. Geralmente, a pessoa que domina o inbound não domina o outbound, certo? A gente sabe. Então, pode ser que ela não consiga ter uma habilidade tanto assim de coordenação desse objetivo. Então, isso fica um pouco prejudicado quando o meu objetivo ele aborda KRs de habilidades de conhecimento diferente. Tá bom? Mas é só um contra, não quer dizer que isso inviabilize o modelo, tá? Existe um pró e existe um contra para as duas situações. Vamos avançando. Agora, se eu faço um outro modelo, se eu coloco pessoas para serem owners de KRs e não mais de grupos inteiros, né, de objetivos e KRs inteiros, a gente tem o seguinte cenário. As redes elas aumentam absurdamente. E deixa eu chamar a atenção para você, porque aqui eu tenho uma pessoa que está sendo owner do KR1 do objetivo 1, do KR2 do objetivo 1. E aqui, essa pessoa está sendo owner do KR3 do objetivo 1, do KR1 do objetivo 2, do KR2 do objetivo 2. Só que percebe que eu tenho até uma pequena quantidade aqui, tá? Imagina que eu tenho 5, 4 KRs para cada objetivo. A quantidade de conexões que eu não teria aqui no meio. Então, essa comunicação ela fica muito mais dificultosa e isso prejudica a colaboração do grupo. Porque agora, na mentalidade das pessoas, existe muita coisa para colaborar. Antes, o objeto de colaboração, os objetos, na verdade, eram apenas 3. Agora, nesse exemplo, eles são 6, por exemplo. Só que poderiam ser muito mais, poderiam ser 10, 12, 15. E aí fica muita coisa para a galera colaborar, acaba gerando muita confusão, tá certo? Então vamos lá. O modelo Owners, em que o meu owner ele é apenas para algum KR ou para alguns KR, eles acontecem numa cultura que é menos colaborativa, um pouco mais comando e controle. E você vai falar, ué, mas você está colocando um esquema aqui em que todo mundo colabora com todo mundo, tá vendo esse monte de pontilhado? Tá todo mundo colaborando. Só que na prática isso aqui não acontece. Eu vou te mostrar o que acontece na prática no próximo slide, dentro desse modelo aqui, em que o owner ele é apenas para KRs, tá? Um pró desse modelo aqui é que existe uma coordenação mais de perto, centralizada, mais especializada. Em uma cultura que é menos colaborativa, isso é bom, porque faz com que as coisas tenham maior probabilidade de acontecer, né? Tenham maior sucesso. A gente sabe que a colaboração é bacana, mas existem empresas que ainda não conseguiram chegar lá, nesse momento em que todo mundo colabora, tá? Ou que nem isso é pregado. Contras desse modelo: maior dificuldade de colaboração e alinhamento suscetível à má gestão. Porque como você segrega muito, cara, você acaba fazendo com que se esse cara tem uma péssima capacidade, acaba que ele vai coordenar mal essas pessoas. E aí esse atingimento desse KR fica bastante comprometido. No outro modelo, isso não acontece porque a gente tem uma colaboração mais simples. Então, por mais que essa pessoa faça besteira, a gente tem um time inteiro colaborando de maneira facilitada aqui. Porque as relações elas são mais simples. Elas não são tão complexas a esse ponto. E, na verdade, essa tamanha complexidade que eu acabei de citar nesse modelo aqui faz com que a gente adquira um modelo um pouco mais projetizado, que, na verdade, vai funcionar assim na prática. O que se desenha na prática é isso aqui. Devido a gente ter muitas conexões, elas vão ficando mais fracas.
E aí, para facilitar, acaba que a gente pega pessoas específicas para colaborar. Então, a nossa colaboração ela não é mais enquanto time, praticamente. Ela é praticamente no modelo de projeto. Esse carinha parece um gerente de projeto, em que ele, para atingir esse resultado, ele usa uma ou duas pessoas. Ou ele usa essa pessoa aqui. Tá? E para atingir esse KR, essa pessoa utiliza essa e essa. Ou para atingir esse KR3 do objetivo 2, esse último personagem, ele utiliza essa pessoa e essa pessoa. Então, por causa dessa tamanha complexidade, o sistema que a gente vê na prática é esse. E por isso que eu disse que o Pro é uma coordenação mais de perto, ela é mais centralizada, mais especializada. Mas que, se você notar, se esse maluco aqui mandar mal, provavelmente a gente não vai ter um bom atingimento desses dois KRs, porque o modelo agora ele se parece um pouquinho mais com comando e controle, com algo um pouco mais projetizado. Beleza? Pessoal, chegando ao final, OKR Developer. O que ele faz? Bem simples. É responsável por executar as atividades diárias que vão promover aumento nos key results, que vão promover o atingimento, que vão promover o progresso, tá certo? Algumas observações em torno desse papel de OKR Developer. Por default, todo mundo, ou seja, por default significa na configuração inicial, todo mundo começa a sua jornada como OKR Developer, que é a pessoa que vai estar executando ali no time, tá? Essa pessoa ela também precisa ter características. Assim como eu exigi lá nos outros papéis, estou exigindo aqui. Precisa ser proativo e trabalhar bem em equipe. Porque de nada adianta você ser um OKR Developer, um membro de um time, se numa reunião de check-in tu fica assim, paradão. Não quer saber de nada, não fala com ninguém, não dá palpite de nada, não é contigo. Não adianta. Você precisa ser proativo, você precisa trabalhar bem em equipe. E você, meu caro, que está escutando isso, que está adquirindo um conhecimento avançado aqui no treinamento com a gente, precisa estimular que as pessoas sejam assim. É claro que você vai ter alguém mais tímido, mas crie esse ambiente colaborativo por fora, beleza? Não espere o check-in para exigir proatividade das pessoas. Incentive proatividade antes, tá bom? O conhecimento básico em OKR ele é suficiente para conseguir performar bem nesse papel, tá bom? Pessoal, algumas dicas finais aí para que a gente consiga aplicar os papéis. Duas principais e suficientes. Teste pequeno. Comece com um ou com poucos times para obter experiência e aprender. Lembra que eu já até falei disso com você nessa aula, né? Que é interessante a gente começar num piloto, tá certo? Por quê? Começando num piloto, você vai ter apenas um OKR Coach trabalhando com um time só. Então, você vai poder experimentar essa questão da facilitação, vai experimentar como o seu time reage com isso. Vai experimentar como é a prática dos OKR Owners, poder fazer algumas mudanças ali, né? Tentar um modelo por objetivo por completo, né? Por grupo, ou tentar um modelo em que o Owner ele é por KR. Então, testa pequenininho para obter feedback rápido e a partir daí você conseguir aprimorar as suas tentativas. Outra dica, e a última para a gente finalizar a nossa aula de agora, se não for possível fazer como recomendado com esses 4 ou até 5 papéis, né, que tem aquele patrocinador executivo que eu comentei no meio, não há problema. Adapte-se com o que você já tem na organização e prenda-se na essência, tá bom? A essência é fazer com que o time seja colaborativo e tenha as suas ações organizadas. Como você vai fazer isso? Idealmente, seria por esses 4 papéis. Se você não consegue ainda dentro da sua organização, não tem problema, não se sinta frustrado, tá? Adapte e faça acontecer. Pessoal, qualquer dúvida, podem chegar aqui nos comentários. Coloquem, respondam os OKRs, respondam os comentários uns dos outros. Caso tenha um feedback positivo ou um feedback negativo, também coloquem aqui. Sintam-se completamente à vontade. Aqui é um ambiente seguro, novamente. Beleza? Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima aula. Espero que tenham feito bom proveito.